Nós não somos desse mundo, apesar de nós estarmos nesse mundo. E a carta de Paulo aos Efésios vai nos dizer o seguinte: que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Veja o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, as potestades, as dominações deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos espaços, pelos ares. Se você me perguntar uma coisa agora: padre, nós podemos derrotar o diabo? Sim ou não? Nós não podemos derrotar o diabo, porque ele já foi derrotado por Jesus Cristo. Você não precisa mais derrotar o diabo. Ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Eu preciso dar essa boa notícia para o diabo. Ele já é um derrotado pela cruz de Cristo. Ele já foi vencido. É uma triste notícia para ele, mas é uma feliz notícia para nós. É uma feliz notícia para nós. Ele já foi derrotado. Ele já perdeu a batalha. Ele já perdeu a guerra. Ele já foi vencido. E nós somos vencedores com Cristo. Essa é a nossa vitória, a cruz de Cristo. Nós já vencemos com Cristo. Mas o que o nosso inimigo quer colocar em nós? O medo. Ele tenta colocar medo em nós, para ele nos tentar e pensar que ele vai nos derrotar. Mas o que nós temos que fazer? Porque ele já foi derrotado, nós temos que lutar para mostrar a ele que ele já é um derrotado. Nós temos que pelejar, que batalhar, para mostrar para o nosso inimigo que Cristo já venceu. E como nós fazemos isso, meus amados? Assumindo a vitória de Cristo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso dia a dia. Cristo já venceu. O nosso inimigo já foi derrotado. Abra sua Bíblia e vá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de 14 a 15. Colossenses, capítulo 2, versículos de 14 a 15. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário, e o eliminou cravando na cruz. Escuta o que Paulo está anunciando. Ele despojou os principados e as potestades, e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Veja bem, o apóstolo Paulo nessa carta aos Colossenses, nesse versículo 15, quando ele fala do despojo, que Deus despojou os principados e as potestades, Cristo despojou pela cruz e os deu publicamente em espetáculo. Ele está exatamente tomando uma consciência daquilo que era feito nas batalhas naquela época. Quando um rei vencia um exército, ele pegava o rei adversário, amarrava o rei adversário com todos os despojos daquele exército e arrastava atrás da sua carruagem por toda a cidade, para que aquele rei fosse humilhado. E é isso que Paulo está dizendo a nós. Cristo despojou os principados e as potestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Ou seja,
a vitória é certa. Diga aí para o seu irmão, a vitória é certa. Se você chegou aqui, diga para ele, se você chegou aqui com sentimento de derrota, eu tenho uma boa notícia para você. A vitória é certa. A vitória é certa, porque Cristo já venceu e despojou o inimigo, e humilhou o inimigo, e derrotou o nosso inimigo. Porém, meus queridos, apesar de Cristo ter derrotado o nosso inimigo lá na cruz, o nosso inimigo ainda não foi acorrentado no lago de fogo para sempre. Ele ainda trabalha, ele ainda tenta, ele ainda ronda. Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer algo interessante: o diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Qual é a sua fé? Você é budista? Você é o quê? Não escutei não, você é o quê? Aleluia, então aplauda a fé católica. Resistir-lhe firmes na fé católica, na nossa fé, na fé na cruz de Cristo, que é a nossa vitória, na fé nas chagas de Cristo, que nos trazem a cura, na fé no Senhor que já é vencedor. Mas nós precisamos entender que Ele ronda, tentando nos ferir, tentando nos desviar, tentando nos vencer, mas Ele tem que aprender que Ele é um derrotado, e nós não podemos entregar na mão dEle a vitória. A nossa vitória está em Cristo, a nossa vitória está nas mãos do Senhor, a nossa vitória está na cruz, a nossa vitória está nas chagas de Cristo. Por suas chagas nós fomos curados, pelas chagas de Jesus nós vencemos. Nós precisamos compreender isso. Mas o apóstolo Paulo, eu convido você a voltar mais uma vez na carta aos Efésios, no capítulo 6. E percebeu o que Paulo nos indica como caminho para vencer a luta contra o mal. Versículo 13 do capítulo 6 da carta aos Efésios: por isso protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão. A verdade precisa ser o primeiro adereço, o cinturão, o primeiro adereço da armadura do cristão. Porque o diabo é o mentiroso, e ele tenta dizer mentiras a nós, ele tenta nos convencer com as suas mentiras, ele diz meias verdades. Veja como ele seduziu Eva lá no jardim. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Meias verdades. Não, Deus tinha dito que eles não podiam comer do fruto da árvore do centro. Veja só quantas pessoas têm andado cabisbaixo, com a cabeça baixa, olhando para o chão, caminhando em derrota, sendo que a palavra de Deus nos dá a garantia que em Cristo nós já somos muito mais que vencedores. O diabo vem contando mentira aí, nós vamos acolhendo as mentiras. Por isso a palavra da carta aos Efésios nos diz que nós precisamos colocar o cinturão da verdade. Quantas pessoas cometeram pecados graves, se confessaram, foram perdoadas. O Padre Rufus dizia de manhã, quando nós confessamos o pecado, além de perdoar, Deus o esquece, e o diabo fica jogando na cara da pessoa: está vendo? Você fez isso. Principalmente mulheres que sofrem por causa de terem cometido um erro, de ter feito um aborto, vivem com esse pecado perseguindo a mente, o coração, não conseguem se libertar, já foram perdoadas.
Mas o diabo, o mentiroso, fica dizendo: não, você não foi perdoado, você está vendo, você é uma pessoa muito ruim. Nós precisamos assumir a verdade. Nós não podemos dar brecha para mentira, porque o nosso Deus, Ele nos leva ao perdão. O maligno quer nos levar ao desânimo. Deus nos leva ao perdão. O maligno quer nos levar ao desânimo. Não aceite a mentira do diabo na sua vida. Não aceite a mentira dele, porque ele é um mentiroso. Vista agora o cinturão da verdade, para você caminhar depois que acabar esse acampamento, e para você experimentar a verdade de Deus para a sua vida. Quantas pessoas, o Padre Rufus já trabalhava hoje de manhã na pregação, que ficam se condenando, que ficam dizendo que não tem jeito. Romanos capítulo 8, versículo 1: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Joga essa palavra na cara do diabo e diz que o único condenado é ele, e não você, e não a sua família. Porque ele é mentiroso. Nós precisamos nos revestir do cinturão da verdade.